A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte! E hoje, pessoal, chegamos na lição de número 4 aqui da classe dos adultos, onde nós vamos aprender sobre o tema mordomia na família. Rapaz, que coisa boa! E é claro que eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal. Olha, seja um aluno, vou ter o prazer de te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o likezinho, o seu joinha, porque é muito importante. Deixa aí também o seu comentário. Eu fico muito feliz ao ler comentário por comentário de vocês. Lembrando a você que essa lição está disponibilizando material em PDF para você poder utilizar na sua igreja da maneira que você bem desejar. É claro que é muito fácil, é só você clicar no link na descrição ou então no comentário que a gente vai deixar aí disponível para você. Muito fácil, hein? Pega essa lição, joga nos grupos de WhatsApp da sua igreja, ajuda a gente a chegar mais longe. E lembrando a você que a gente está comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. Então vamos que vamos? Vamos juntos estudar a palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 4 aqui da classe dos adultos. Estamos estudando nesse trimestre sobre mordomia cristã. E o assunto que nós vamos estudar hoje é sobre mordomia da família. É exatamente isso que nós vamos entender à luz da palavra de Deus. E é claro, você que está chegando hoje, é muito importante você iniciar a sua lição pelo texto bíblico da lição. Você é servo da palavra. Dá uma observada que a sua lição possui aí 3 objetivos específicos. É muito importante você ficar atento a isso, tá bom? E observe que a sua lição está dividida em 3 pontos. Dica básica: apresenta o tema da lição, ponto a ponto a ser ministrado. E eu acredito que vai ser uma bênção. E eu creio que Deus vai te usar poderosamente na sua ministração. Então vamos iniciar. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte argumento, entendendo esse conceito de mordomia da família. A família no plano de Deus. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. É claro que esse primeiro ponto também está dividido em alguns subtópicos. São 2. Nós vamos entender esse conceito de mordomia da família a partir da compreensão de entendermos que família também está no plano de Deus. Então vamos observar isso de uma maneira bem prática. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento dentro desse tema: a instituição do casamento. É muito importante entendermos isso aqui. Esse é o nosso primeiro subtópico do ponto número 1 da nossa lição. Antes de Deus criar a família, Deus estabeleceu o princípio do casamento. Deus criou o casamento. E é importante a gente apresentar esse conceito bíblico na nossa ministração. Apresente o texto bíblico de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, em sala de aula, para que o seu aluno possa ler e apresentar exatamente sobre esse conceito que estamos estudando, sobre a instituição do casamento. E é claro que o casamento é estabelecido pelo Senhor. O casamento é um propósito de Deus. O casamento tem origem no plano de Deus. Antes de Deus estabelecer a família, Ele estabelece o casamento. E o casamento faz parte exatamente desse elo que o homem tem, o casal tem, com o Senhor. O casamento é estabelecido por Deus, faz parte do projeto de Deus. Descrevendo isso, você pode até avançar para o segundo subtópico aqui do ponto número 1, que vai tratar sobre o seguinte argumento: a origem da família. A Bíblia fala sobre a origem da família. Esse é o nosso segundo subtópico. A origem da família, como nós já entendemos, à luz da palavra de Deus, e é importante a gente ler o texto bíblico. Gênesis capítulo 1, versículo 28, para entendermos que antes de Deus criar o Estado, antes de Deus criar a igreja, Deus criou a família. E estabeleceu essa família a partir de um princípio que nós estamos estudando aqui, o casamento. E à luz da palavra de Deus, a família é projeto de Deus, é base, é plano, é princípio. E essa família em si também possui uma mordomia. Um dia nós prestaremos contas ao Senhor por
causa desse princípio bíblico que estamos estudando aqui. Gênesis capítulo 12, versículo 3, Deus abençoou Abraão e além de abençoar Abraão, por causa de Abraão, Deus estende essa bênção também para todas as famílias da terra. É um texto bíblico que nós vemos e percebemos que Deus tem esse elo familiar, que Deus estabelece a sua comunhão em família. Então, à luz da palavra de Deus, nesse primeiro ponto, nós estamos entendendo que a família surge no propósito de Deus. A família se inicia, à luz da palavra, com o princípio do casamento. E a família tem esse objetivo de exercer a vontade de Deus em seu plano, em seu propósito, em seus projetos. Isso também é mordomia cristã. Vamos avançar compreendendo um pouco mais sobre essa questão de mordomia da família agora no segundo ponto da nossa lição. O segundo ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte argumento. E é muito importante a gente entender isso aqui para poder avançar um pouco mais, trabalhar com os nossos alunos em sala de aula. A mordomia da família. Esse é o segundo ponto da nossa lição aqui da classe dos adultos. Um pequeno detalhe, nesse segundo ponto nós vamos trabalhar em 3 subtópicos. E é claro que esses subtópicos são divisores, para a gente entender sobre esse argumento de mordomia da família. Como o cristão deve se comportar em família. E por causa disso nós entendemos também que a palavra de Deus dá a receita, dá a orientação. Vamos observar isso subtópico a subtópico. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento: os princípios que regem o casamento cristão. Esse é o nosso primeiro subtópico. Um pequeno detalhe que a gente precisa perceber aqui nessa lição. Esse primeiro subtópico também possui algumas subdivisões, alguns princípios que a gente vai estar sinalizando e numerando aqui para você que você possa compreender e explicar um pouco melhor em sala de aula para os seus alunos. Então, quais são os princípios que regem o casamento cristão? O primeiro princípio que a gente entende à luz da palavra de Deus é a palavra de Deus, é um princípio estabelecido pelo Senhor. Mas vamos observar os conceitos que a nossa lição trabalha. À luz da Bíblia, nós vamos perceber que a palavra de Deus ela trabalha princípios éticos e morais para o casamento. Esses princípios são estabelecidos pela própria Escritura. E a partir desses princípios, nós entendemos, à luz da palavra de Deus, que Deus nos dá a orientação de como o cristão deve seguir, deve se comportar em seu casamento. O primeiro, como falei para você, a gente vai sinalizar aqui, é o princípio da monogamia. Esse princípio está estabelecido em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Deus estabeleceu o princípio do casamento para as famílias. Esse casamento deve ser estabelecido apenas com um parceiro ou uma parceira. Isso quer dizer que Deus, à luz da palavra, à luz da criação, estabeleceu o casamento entre um homem e uma mulher. Mas após a queda, à luz da palavra de Deus, nós percebemos que o homem passa então a caminhar no caminho da desobediência. E desobedecendo o Senhor, vem então a instituição da poligamia. Esse não é o plano de Deus. Gênesis capítulo 4, versículo 19, é o primeiro registro que nós encontramos de um cidadão que se casa com mais de uma esposa. Esse não é o princípio cristão. O princípio cristão é estabelecido pela palavra de Deus e pela palavra de Deus nós entendemos que o cristão deve se casar apenas com um parceiro ou uma parceira. E claro que à luz da palavra de Deus nós entendemos que esse casamento é estabelecido pelo Senhor. É um casamento heterossexual, é um casamento apenas com um parceiro, com uma parceira. À luz da Bíblia nós caminhamos para a obediência. O próprio apóstolo Paulo, orientando os irmãos da igreja de Corinto, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 e 2, vale a pena ler esse texto bíblico em sala de aula, ele traz uma orientação e traz uma perspectiva cristã sobre o casamento.
E é importante a gente entender aqui que o princípio da mordomia cristã é estabelecido por Deus à luz da sua palavra em um casamento formado por um homem e uma mulher, e não por um homem e várias parceiras, não por uma mulher e vários parceiros, mas a Bíblia trabalha exatamente isso. O casamento é monogâmico. O segundo princípio, aqui ainda no primeiro subtópico, fala que o casamento é heterossexual. É um princípio cristão. É um princípio que obedecemos à luz da palavra de Deus. Isso quer dizer que o homem e a mulher são unidos debaixo da bênção, debaixo da vontade, debaixo do princípio daquilo que as Escrituras nos ensinam. É claro que por causa da queda o homem anda pelo caminho da desobediência. E não é esse caminho que nós queremos seguir. O nosso princípio é regido à luz das Escrituras. E a própria Bíblia diz, nós já lemos esse texto bíblico, em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que o casamento foi estabelecido por Deus de forma monogâmica e heterossexual, homem e mulher, macho e fêmea. Então, se queremos seguir os princípios da mordomia cristã, precisamos entender esse conceito que é importante, é real e as Escrituras nos apresentam. Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 25 é um texto que vale a pena ler em sala de aula. O casamento foi estabelecido por Deus e o casamento também tem princípios bíblicos, tem exemplos reais e esses exemplos são baseados em Jesus. Leia esse texto com seus alunos e avance para mais um princípio bíblico que nós vamos estudar aqui. O segundo subtópico fala exatamente sobre a prioridade da família. Qual é a prioridade da família à luz da palavra de Deus? Exercendo essa vontade, exercendo esse querer de Deus para o nosso coração. A igreja de Deus, a igreja local, precisa priorizar a família. Precisa priorizar o convívio em família. Isso também é mordomia cristã. Infelizmente, existem pastores, líderes cristãos que invertem a ordem. A ordem verdadeira é essa. Nós precisamos priorizar a família e a família parte exatamente da vontade de Deus. Foi estabelecida, como nós já vemos, antes mesmo da igreja ou do Estado. Existem aqueles que estabelecem o seguinte plano: Deus, igreja, esposa e filhos. Mas a orientação da mordomia cristã, à luz da palavra de Deus, é Deus, família, filhos e depois igreja. Quando trabalhamos essa questão de religiosidade e mordomia cristã, entendemos que a família parte para um plano maior. A família é estabelecida por Deus e faz parte do propósito de Deus. E é claro que explicando isso, possa ser que alguém se levante em sala de aula e cite para você o texto bíblico de Mateus capítulo 6, versículo 33, onde está escrito que a gente precisa priorizar primeiro o reino de Deus. Mas a ideia bíblica, a estrutura hermenêutica desse texto não está dizendo para você negar a sua família. E a Bíblia também traz respostas para isso. Paulo escrevendo a Timóteo, orientando aquele pastor daquela igreja, daquela comunidade, da comunidade de Éfeso, ele traz um conselho bíblico que é real para aquele que serve a Deus em mordomia cristã e principalmente precisa servir a Deus em mordomia cristã na família. Olha o que o texto bíblico diz, e vale a pena você ler em sala de aula com seus alunos. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e 5. Leia esse texto bíblico em sala de aula. Ai daquele que ganha o mundo inteiro e perde a sua família. Ai daquele obreiro que prioriza as coisas de fora e perde aqueles que são da sua casa. Olha como a mordomia cristã é fundamental. Existem aqueles, por exemplo, que chegam a dizer que Noé foi o pior pregador de todos os tempos.
pregou e ninguém se converteu a não ser a sua família. Essa não é a perspectiva correta. Noé foi muito bem, ele pregou e a sua família se converteu, ele não perdeu ninguém da sua casa. Isso aqui é uma grande vitória. Existem pessoas que ganham o mundo inteiro, ganham as pessoas lá fora, mas estão perdendo dentro de casa, estão falhando na mordomia cristã, mordomia familiar em seu lar. Cuidado com isso, explique isso para os seus alunos em sala de aula e avance para a glória de Deus. O terceiro subtópico aqui do ponto número 2 fala sobre o relacionamento entre pais e filhos. Que tipo de relacionamento é esse? Qual é o relacionamento cristão que precisamos compreender aqui à luz da palavra de Deus? A mordomia familiar também passa pela criação dos filhos. Efésios capítulo 6, versículo 4. A Bíblia também estabelece princípios bíblicos para a criação dos filhos. Isso também faz parte da mordomia familiar. Nossa responsabilidade, minha, sua também. Salmo 127, versículo 3. Nós, como cristãos, precisamos tomar conta da nossa família, tomar conta também dos nossos filhos, estabelecer o caminho, a rota, não somente apontar, mas caminhar junto. A palavra ide por todo mundo é um termo que, sendo traduzido, pode ser trabalhado da seguinte maneira: e indo. A gente precisa estar caminhando junto, pregando o evangelho, ensinando a palavra. Então, e indo, caminhando com os nossos filhos, com aqueles que são nossos, devemos apontar o caminho. Não somente dizer vai e ficar para trás, mas sim caminhar juntos para apresentar o melhor caminho, que é o cuidado de estar vivendo uma vida cristã com o Senhor. Como cristãos, precisamos valorizar isso para a glória de Deus. Gente, eu espero que Deus em Cristo use você na Escola Bíblica Dominical. Lembrando a você que esse material já está aí disponibilizado para você em um link na descrição e um comentário também. É só você clicar nesse linkzinho azul e você pode baixar o material em PowerPoint, se você desejar utilizar na Escola Bíblica Dominical aí da sua igreja. Vamos avançar então? Vamos para o último ponto da nossa lição, o ponto número 3, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical, entendendo sobre a mordomia em família. A família cristã sobre ataque. Esse é o último ponto da nossa lição. Esse último ponto está aí propositalmente para trazer uma consciência, uma conscientização a respeito do ataque do maligno contra a família. Vamos entender isso em alguns subtópicos e é importante você trazer esses alertas para os seus alunos. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. O primeiro subtópico fala sobre o ataque do Estado materialista. O primeiro ataque que se levanta contra a família é o ataque do Estado. Infelizmente, existem alguns países que são regidos por princípios que não são cristãos, por princípios que não buscam a palavra de Deus. E, infelizmente, nós percebemos que o ataque do governo contra a família, sendo estabelecido em perspectivas educacionais, em perspectivas também filosóficas, nós entendemos que o inimigo tem utilizado dessas ferramentas para poder destituir os princípios que nós já estudamos aqui. Por exemplo, há a liberação, há também a permissão para que o casamento possa ser estabelecido entre pessoas do mesmo sexo, além de instituir ferozes ataques contra as famílias cristãs. É importante a gente observar isso aqui. Vamos avançar então para o segundo subtópico, onde a gente vai entender outro ataque do maligno contra a família. O ataque da ideologia de gênero, onde de uma forma maligna as pessoas ensinam que a família não precisa ser regida pelos princípios da palavra de Deus. Esse ataque é terrível.
Esse ataque diz que a criança não nasce com o sexo que foi estabelecido de forma biológica. Isso quer dizer que não nasce menino e não nasce menina, mas isso é estabelecido pela cultura, por onde foi criado, por imposição cultural. Olha que perigo! A Bíblia fala que Deus criou macho e fêmea, e esse princípio maligno é contra o princípio da palavra de Deus. Isso quer dizer que essa ferramenta do diabo também procura destruir a família. E onde ela está sendo estabelecida? Nas escolas, nas comunidades, em meios midiáticos, para que as pessoas aceitem de goela abaixo essa proposta maligna do inimigo, esse ataque maligno do inimigo. Porém, a igreja está se levantando como porta-voz do Senhor, com princípios da palavra de Deus, demonstrando que a Bíblia traça esses princípios. Deus criou um macho e fêmea e estabeleceu um casamento monogâmico e heterossexual. O terceiro subtópico fala sobre o ataque a Deus e a ciência. Esse terceiro ataque é um ataque utilizado pelo maligno que faz questão de dizer que ninguém nasce homem ou mulher, desafiando até mesmo o próprio Deus e também a ciência. Esse ataque está estabelecido também pela ideologia de gênero que acabamos de desenvolver aqui com você. E esse ataque, ele questiona até mesmo a ciência a partir dessa questão de criação, de pensamento que é estabelecido por uma cultura que está totalmente distante do Senhor. Essa cultura defende exatamente que o ser humano não nasce homem e mulher, como estabelecido pela própria biologia. Mas essa cultura, esse tipo de pensamento defende que é estabelecido pelos ensinamentos, pelo local de convívio, pelo local de criação, totalmente distante da vontade do Senhor. A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher. Deus estabeleceu um casamento. E você percebe que a nossa mordomia cristã é defender esses princípios. O inimigo tem lutado contra a igreja e agora ele está lutando contra as bases que Deus estabeleceu. A família. Então, em nome de Jesus, seja um instrumento de Deus para descrever isso para os seus alunos em sala de aula. E para finalizar, leia o texto bíblico que está escrito em Josué, capítulo 24, versículo 15, onde Josué traz uma palavra fundamental, que ele e a sua casa continuariam servindo ao Senhor, e não os princípios modernos, não aos ataques do maligno, mas à vontade de Deus. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter abençoado você. Um beijo no teu coração. Até a próxima aula, se Deus quiser. Lembrando a você que já tem aula pronta. A quinta aula já está prontinha para você, se você quiser ter acesso. Gente, aquele abraço, a paz do Senhor Jesus. E até a próxima aula, para a glória de Deus.